segredo da autoestima que te faz ser mais confiante nos relacionamentos amorosos. Antes de falarmos sobre relacionamento, sobre se relacionar com uma outra pessoa, a gente precisa falar sobre o relacionamento com nós mesmas. Porque tudo começa em nós. O relacionamento, o tipo de relacionamento que você atrai, que você tolera, que você aceita, isso sempre estará falando sobre você. Então eu falo muito lá no Instagram, se você ainda não me acompanha, @psicóloga Thaís Araújo, eu falo muito que o relacionamento amoroso, ele é um espelho. Ele está ali refletindo as suas questões emocionais que não estão bem resolvidas, que não estão bem tratadas, a sua falta de autoestima, a sua insegurança. Então antes de você dar um passo para um relacionamento com alguém, antes de você pensar sobre isso, eu recomendaria que você olhasse para si mesma. Se você realmente está bem resolvida para atrair e escolher um bom relacionamento amoroso. E pra gente começar a falar sobre autoestima e sobre essa relação com você mesma, a gente precisa entender que você não nasceu com autoestima baixa. Se hoje você se sente insegura, se hoje você se sente sem autoestima, insuficiente, sem valor, você não nasceu dessa maneira. Você não nasceu com isso. Isso foi desenvolvido ao longo da sua infância, a partir das experiências que você teve ali. Aquilo que você ouviu, aquilo que você viu e aquilo que você sentiu do que te aconteceu. Principalmente na infância. Por que na infância? Porque ali, quando você é criança, você não tem filtro e maturidade para separar o que é verdade do que não é, o que é realmente sobre você e o que não é sobre você, o que é do outro e o que é seu. A criança não tem nada disso. A criança é uma esponjinha que tá sugando tudo pra dentro, tudo que falam, tudo que fazem, tudo que acontece ao redor dela, tudo que marca ela de alguma maneira, ela está introduzindo pra dentro do seu eu e trazendo como uma verdade. É diferente o adulto, pelo menos deveria ser, porque tem adulto que ainda tá ali preso naquela imaturidade, naquela fragilidade da criança, o que é um problema. Mas geralmente, se você é um adulto que tá maduro, que tá bem resolvido, você consegue separar o que os outros falam do que é uma verdade, né? Uma crítica do que realmente se você vale a pena ouvir aquilo ou não, se vale a pena trazer como uma verdade aquilo ou não, se aquilo é real ou não é, se aquilo é seu ou se é do outro. O adulto, ele precisa saber lidar com isso. Isso requer maturidade. Mas a criança não tem isso desenvolvido ainda. Então, tudo que acontece marca demais e ela acaba trazendo como algo que ela é. A partir do olhar do outro, ela vai criando a sua autoimagem a partir do olhar do outro, do que o outro fala, do que o outro faz, de como ela se sente a partir daquela troca. Então, isso é muito profundo. E o que acontece? Muitas vezes você acredita que o tempo passou e tudo se resolveu, né? Você viveu ali uma infância onde você era muito criticado, onde você era muito julgado, onde te atacaram, onde falaram mal de você, onde não te deram atenção, afeto, amor. E você acredita que hoje, porque o tempo passou, as coisas se resolveram. E isso não acontece. Porque o tempo, ele não cura nada. Pode ser que tenham coisas que você não resolveu da sua infância que ainda hoje estão sangrando e estão te fazendo viver relacionamentos ruins. Por exemplo, mulheres que acabam caindo em relações abusivas, frequentemente essas mulheres tiveram ali uma figura masculina, paterna, ausente ou disfuncional. E elas acabam sendo presas fáceis, muito vulneráveis a cair nesse tipo de relacionamento. Por quê? Porque essa bagagem da infância, que ela viu sobre os homens, como ela se sentiu, o que ela aprendeu do que é uma relação, tudo isso vai influenciar na escolha dela de um relacionamento quando ela estiver adulta. Então as coisas não se resolvem sozinhas. A gente precisa olhar para nossa história, a gente precisa olhar para nossas dores, para as feridas que hoje ainda estão sangrando dentro de você, te fazendo se sentir insegura, insuficiente, sem valor nas relações. Eu me sentia muito dessa maneira quando eu comecei a me relacionar. Eu me sentia sem valor, eu me sentia insuficiente, eu sentia que a pessoa que estava ao meu lado merecia alguém melhor do que eu. Eu pensava isso, inclusive eu escrevi uma vez uma carta, na ideia era uma carta romântica, mas aí eu escrevi na carta que ele merecia uma pessoa melhor do que eu, porque eu não me enxergava uma pessoa de valor. E por que isso acontecia? Hoje, depois de eu passar por todo um processo de autoconhecimento,
de olhar pra minha história, curar minhas dores, eu consigo ter claro que isso acontecia por conta da forma que eu fui criada, de tudo aquilo que aconteceu comigo na infância. Então, eu fui muito julgada, eu fui muito criticada, eu fui muito cobrada na infância. Nada do que eu fazia era bom o bastante, era o suficiente. Nada era bom, nada era elogiado, nada era suficiente. Então sempre estava errado, eu sempre estava errada. E quando você é criada dentro desse contexto, o que acontece é que você vai a criança, ela vai criando uma ideia de que ela é errada, que ela não faz nada certo, de que ela não presta, de que ela não tem valor. E justamente quando você começa um relacionamento, você na fase adulta começa a se relacionar e aquilo lá não tá bem resolvido, você vai transferir todas essas dores, essas dificuldades, você vai projetar tudo isso no relacionamento que você tem. Então eu falo muito que não existem coincidências no amor. Você atrai, escolhe, se apaixona, se envolve justamente com uma pessoa que vai alimentar as suas feridas não resolvidas, as suas questões não tratadas da sua infância, porque tá tudo lá, sangrando, independente do tempo que se passou. Se aquilo não foi resolvido, se aquilo não foi olhado, se aquilo não foi curado, isso está influenciando a sua vida hoje. E o que fazer para resolver essas questões, né? Talvez você esteja se perguntando isso, talvez você já tenha refletido o quanto a sua infância ainda tá marcando a sua vida hoje. E o que fazer diante disso? Você precisa curar essas questões, essas dores, essas mágoas, essas experiências que você viveu na infância. Você precisa passar por um processo de autoconhecimento para curar essas questões. É o que eu faço dentro do meu curso Completo Amor com Alma. Vou deixar aqui o link da lista de espera caso as vagas estejam fechadas nesse momento, para você ser avisada quando eu abrir novas vagas. Então você precisa passar por um processo de cura e a partir daqui começar a enxergar as coisas de uma outra maneira, começar a entender que tudo aquilo que me aconteceu, foi ruim, foi horrível, mas qual é a forma que eu quero hoje lidar com essas situações? Eu como adulta, o que eu quero fazer? Como que eu quero pensar? Como eu quero agir de forma diferente daquilo que aconteceu comigo? Então, o passado não é destino, não é porque aconteceu tal coisa com você que isso precisa perdurar para sempre. Você como adulta tem poder de escolha, de fazer diferente do que fizeram com você, de fazer diferente na sua vida, de fazer escolhas melhores daqui para frente. Então, trabalhe isso em você, comece a pensar pela sua própria cabeça. Talvez você esteja aí a vida inteira preocupada em agradar seus pais, preocupada em receber a aprovação dos seus pais, só que você precisa começar a se colocar como adulta na vida e fazer as suas próprias escolhas, que podem ser diferentes da que eles fizeram e melhor. Então, faz sentido esse tipo de conteúdo para você? Um conteúdo mais profundo, mais reflexivo sobre as nossas questões emocionais? Conta pra mim se esse tipo de conteúdo faz sentido. Coloca sim aqui nos comentários pra eu trazer mais vídeos como esse pra você, tá bom? Curta esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.